ouvindo? Tá? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelas plataformas Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. Sejam todos bem-vindos. Para a noite de hoje, nós teremos como tema: Filho, vai laborar na minha vinha, terás salário vitalício. E o facilitador é o nosso irmão James Ney, o qual eu convido. Seja bem-vindo, James. Quem estiver portando o celular, que, por favor, desligue ou coloque no modo vibra. Vamos aos avisos da nossa casa. Nós temos um departamento de ação social, onde nós assistimos a cerca de 80 famílias aqui no município de Lauro de Freitas, e nós contamos com a colaboração de todos nós. São pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e, como nós sabemos, né, a situação que o nosso país se encontra atualmente, nós enfrentamos dificuldades. Imagina essas pessoas. Então, a gente pede, né, que vocês nos ajudem em itens para a cesta básica, né, itens não perecíveis. Quem não puder comprar e achar melhor passar o dinheiro, nós temos o Pix, que é o CNPJ de nossa casa, ou até mesmo na nossa secretaria. Quem achar mais fácil, pode procurar a secretaria para fazer uma doação. Também recebemos, né, roupas usadas, mas em bom estado, né, que sirva para outras pessoas usarem. Que nós mantemos aqui uma lojinha, né, que também nos ajuda na manutenção da casa, né? A gente tem contas, né, que não esperam. É luz, é água, é telefone, é uma pessoa para fazer a limpeza de nossa casa, para os receberem, né? Tudo assiadinho, tudo limpinho. Tem os banheiros que necessitamos de sabão, de papel higiênico, enfim. Então, essa loja nos ajuda, né, a manutenção. Nós temos também, quem quiser ser contribuinte da casa, né? Pode procurar a secretaria, porque aí preenche um formulário, e a contribuição mensalmente é a partir de R$ 10. Mas quem quiser doar um valor maior, fiquem à vontade. Nós lembramos também que quem ainda não cadastrou o CPF, né, procure a secretaria também, porque isso também nos ajuda. Toda compra que a pessoa que é cadastrada com o CPF, aí o que comprar na farmácia, no mercadinho, olha, eu quero meu CPF na nota. E aí esse vai acumulando e no final do mês o Estado, né, ele repassa uma parte, né, desses tributos para essas instituições não governamentais. Agora vamos fazer uma breve leitura, né, para a nossa reflexão, para darmos início aos trabalhos da noite. Eu abri aqui aleatoriamente no livro Sugestões Espíritas, de Torres Pastorino, e o título é Os Deveres. Ele nos fala o seguinte: o amor supera tudo, mas as obrigações executadas são o amor em prática.
A caridade é a maior das virtudes. Todavia, os deveres bem cumpridos são a maior caridade viva. A humildade é a virtude sublime. Entretanto, a tarefa bem realizada é a humildade real em plena florescência. A dedicação ao próximo é o mais belo dom de si. Contudo, o serviço bem feito, com capricho, é a dedicação lídima que nos enobrece. O perdão é a mais excelsa superação de si mesmo. Porém, o trabalho integralizado com afinco é o maior perdão que damos às circunstâncias adversas. A penitência é virtude excelsa. No entanto, o labor diário é a mais feliz das penitências, que purga nossos delitos passados. A oração é a mais elevada forma da união com Deus, mas as obrigações diárias, bem praticadas, por mais materiais que sejam, constitui a oração mais sublime que se possa elevar da terra. Bela mensagem, né? Agora vamos nos preparar, sentarmos de uma maneira bem confortável em nossas cadeiras, elevar o nosso pensamento a Deus para agradecermos. Pai querido, de amor e misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão maior, amigos espirituais que coordenam os trabalhos desta casa, muito obrigada. Obrigada por mais uma oportunidade que nos dás de estar aqui para ouvirmos a mensagem do Cristo e colocarmos em prática em nossas vidas. Que tu, Jesus, possa iluminar o nosso palestrante, James, para que ele seja um instrumento fiel ao trazer a tua mensagem. Fica conosco, querido Jesus, hoje e para todos sempre. Que assim seja. É com você, meu irmão. Boa noite. Um minuto, por favor. Muita paz, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas, que o Mestre Jesus ilumine as nossas almas nessas grandes jornadas pelos caminhos da vida. Para mim sempre é uma alegria imensa estar aqui no GEPEC. E eu sempre comento que é uma das instituições espíritas que construiu uma barraca de camping no meu coração. A nossa querida Marta, o espírito, que se utiliza da psicografia de Marcel Mariano, no dia 18 de dezembro passado, ela psicografa uma mensagem, cuja mensagem é essa, que está exarada, ou seja, está fundamentada em um dos capítulos do Evangelho de Jesus. E o tema proposto para as nossas reflexões, em cima dessa mensagem de Marta, filho, vai laborar na minha vinha e terás um salário vitalício. E a mensagem de Marta
tem como ideia diretora falar: todos são recrutados para trabalhar na vinha do Senhor. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, na Avenida Estados Unidos, no ano de 1977, no quarto andar do edifício Martins, eu trabalhava como office boy. O edifício Martins era um edifício paralelo a uma área aberta e que hoje todos vocês conhecem como edifício Citibank. E eu me lembro que em 1977 eu vim construir o edifício do Citibank há 46 anos atrás. O que me fascinava naquela construção inicial, isso ainda está muito registrado na minha memória de um adolescente de 15 anos, era aquelas bombas que eles utilizavam para sugar a água do mar, porque toda aquela área ali da Avenida Estados Unidos, do século XIX, era praia, era beira-praia. Eu vi essa construção. O que muito me chamou a atenção nessa mensagem de Marta, que ela criou uma metáfora sobre a construção. E eu acredito que aqui no auditório deve ter pessoas ligadas à construção ou já fez alguma obra na sua residência. Então, a mensagem de Marta, ela inicia dizendo o seguinte: em tuas andanças pelo mundo, detém teu olhar num canteiro de obras da construção civil. Nele observarás que num galpão, geralmente de madeira, técnicos e projetos, mapas e equipamentos são aglutinados no mesmo espaço, otimizando decisões e facilitando a edificação pretendida. Então, hoje à noite, na nossa doutrinária, a gente vai ter uma aula sobre construção civil e o pensamento do Evangelho de Jesus. Eu acho isso a mensagem profunda. Quem é da área aqui, todo mundo tem um espírito de construtor. E vejamos essa metáfora, essa parábola do século XXI, ditado por Marta, parafraseando esse grande convite que todos nós somos convidados a trabalharmos nesta grande projeto de uma grande construção civil na Terra. Então, a mensagem inicia, não é? Além das paredes do núcleo gestor, de onde se irradiam as principais orientações do corpo técnico, temos no canteiro principal, aonde desde servente a mestres de obra, eletricistas, marceneiros, peredeiros, encanadores, não é? No afã de erguer terreno despovoado à obra projetada. Coincidência ou não, hoje de manhã eu estava assistindo o GNT. Eu gosto daquele programa GNT, que fala sobre arquitetura, né? Construção de casa. Eu fico maravilhado com isso. Então, o reino de Deus na Terra tem o seu início. O reino de Deus se inicia com a construção no mundo interior de cada um de nós. E aí a mensagem de Marta vai dizendo: cada um tem especialidade. O engenheiro, o arquiteto, o decorador, o eletricista, não é? A pessoa que coloca um piso no prédio não é o mesmo que coloca a fachada. Cada um tem uma especialidade. Então, cada um tem especialidades, cada operário sabe seu lugar e seus limites. Ou seja, cada um de nós sabemos qual é o seu limite.
detém um conhecimento específico de sua área de atuação, lastreado pelo conhecimento teórico e, muitas das vezes, na prática. Aí eu coloquei em granito a relação que eu faço com a mensagem. Qual é? Aí eu pergunto a todos nós e a todos os internautas, qual é a sua especialidade na construção do reino de Deus na Terra? Afinal de contas, como você ou vocês estão construindo o reino de Deus na Terra? Que tipo de argamassa nós estamos utilizando? Que tipo de... Não vou fazer aqui marketing de marca de tinta, mas eu tenho a minha preferência, não é? Então, não vou fazer porque está sendo gravado para o Brasil inteiro. Não, se eu ganhasse um cachê, até que eu poderia falar marcas. Mas qual é a sua especialidade na construção do reino de Deus? Esse reino de Deus que se inicia no mundo íntimo de cada um de nós. E aí, no quarto parágrafo, Marta vai dizendo: ferramentas estão por toda parte, facilitando o manuseio de materiais que vão da areia empregada até as grandes vigas de aço, ferro e concreto se ajustando sobre alicerces demoradamente cavados no solo para fixação do edifício a se erguer num tempo para o conforto e utilidade. Aí é a citação que eu faço. O solo da tua alma com a argamassa do amor. Você está construindo a tua base do Evangelho de Jesus, a construção do reino de Deus no mundo íntimo de cada um de nós, em cima de areia movediça. Se você construir uma casa em cima de uma areia movediça, o que é que você vai acontecer? A casa vai desmoronar. Se você usar ferro de péssima qualidade para fazer a estrutura do prédio, aquela casa vai ruir. Assim é a nossa fé. Se você constrói a tua fé centrada em valores éticos, morais e espirituais, poderá vir grandes furacões e a sua casa não vai cair porque você construiu a tua base, a tua ética, a tua fé em bases sólidas. E aí, ele diz assim: os milênios na edificação do Evangelho, na mente e no coração. Essa é a citação que eu fiz. E olha o que a Marta fala. Semanas ou meses se arrastam na ampulheta das horas e os escombros iniciais vão ganhando forma, portas e janelas vão sendo situadas. E na hora chegada, em que os labores finais do paisagismo, jardins e vidraças dão fim àquela obra edificante. Então, os milênios na edificação do Evangelho de Jesus, na nossa mente, no nosso coração, vai construindo esse reino. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai levantar, não vou falar mais do Empire State, que já ficou para trás, mas aquele arranha-céu de 800 andares que tem lá em Dubai, não é? Você vai remover as grandes montanhas, o Everest. Se você tiver uma fé, uma convicção racional, e não uma convicção, uma fé ilógica, uma fé histérica, uma fé sem um raciocínio lógico e, acima de tudo, utilizando o bom senso. Então, quando você tem essa fé, você constrói o edifício com a argamassa moral no seu mundo íntimo e jamais você vai ser destruído porque você tem essa convicção. E
No quinto parágrafo, Marta vai dizendo-nos: aquela massa de homens e mulheres se dissolve buscando novos canteiros e outros servidores chegam para a ascensão de funções específicas. Ou seja, cada um de vocês, cada um dos internautas que estão nos acompanhando tem uma missão específica na Terra. Não pense que vocês estão soltos, aleatório. Cada um de vocês tem, sim, um objetivo primordial na jornada que foi estabelecida ou estabelecido por cada um de vocês. Portanto, qual é a minha missão? Qual é a minha edificação na Terra? Qual é o meu grande desafio? O teu grande desafio é você desafiar não o outro, mas desafiar a você mesmo, a superar as suas mazelas morais, porque o grande obstáculo que existe para a evolução da humanidade somos nós mesmos, com as nossas lutas, com os nossos egos. Então, essa mensagem que Marta fala, aquela massa de homens e mulheres se dissolve buscando novos canteiros e outros servidores chegam para a grande ascensão de funções específicas. E aí, comentário nosso. O Evangelho, a visão sistêmica da vida. O que vem a ser a visão sistêmica da vida? O Fritz Wolf Capra, o autor do Tal da Física, que se tornou best-seller em 94, Fritz Wolf Capra, ele publicou em 2014 o livro A Visão Sistêmica da Vida. E ao estudar esta obra, A Visão Sistêmica da Vida, eu percebi que o Capra, ele fala que tudo está em evolução. A construção de um grande organismo vivo está em evolução. Essa construção da evolução deste grande organismo vivo em evolução é a Mãe Gaia. A Mãe Gaia é o planeta Terra. Todos nós estamos em evolução, desde uma microbactéria até o ser mais perfeito que ainda está sobre a Terra, que é o Homo sapiens. Tudo está em evolução. Nós estamos evoluindo junto com este organismo vivo chamado Mãe Gaia, o planeta Terra. E aí eu fiz uma análise entre o pensamento sistêmico, a visão sistêmica da vida, com a visão sistêmica do Evangelho de Jesus. Jesus já era um ecologista. Jesus já tinha uma visão sistêmica da vida. O Evangelho de Jesus é essa ampulheta que amplia as nossas infinitas possibilidades para a nossa evolução. Já passou o tempo de Newton, já passou o tempo do sistema mecanicista. Hoje a gente tem uma visão da psicologia transpessoal. Hoje a gente tem uma visão da psicologia cósmica, porque nós somos seres, cidadãos do universo, do cosmos, em evolução. Eu estou em evolução. Então, quando Marta, no 6º parágrafo, ela diz: se numa visão ligeira anotamos tanto esforço conjugado por profissionais diversos para materializarem um edifício, verdadeira colmeia de múltiplos serviços que não fará um homem ou uma mulher na edificação de sua história de vida. Então, nós trabalhamos em uma grande unidade, em uma grande colmeia. Visualize uma colmeia de abelhas. Visualize quando as formigas, as saúvas estão trabalhando. Nós somos essa colmeia viva de seres inteligentes trabalhando em unidade, trabalhando em parceria. Eu preciso
de cada um de vocês. Ninguém evolui individualmente, a gente evolui em parceria. Então, aqui eu coloquei sobre Jesus e a multidão, uma única unidade, porque Jesus, ele tinha essa visão do futuro. Jesus estava sempre nos propondo uma evolução sistêmica, uma evolução de amar o próximo, de ajudar o próximo, de estabelecer conexão, de empatia, de amorosidade, de saber conviver com os diferentes, não é? A gente tem que aprender a receber as nossas alfinetadas. Quem aqui não já recebeu alfinetadas? Quem aqui não já passou por situações de grandes dificuldades? E que a gente tem que ter uma base. E que base é essa? O Evangelho de Jesus, que é uma proposta de revolução moral. O próprio Anselm Grün, um monge alemão, em 2014, ele escreveu um livro, O Amor como Revolução. A única revolução que deve ocorrer na Terra é a revolução do amor. Essa revolução do amor que o Anselm Grün aborda é uma revolução titânica, porque é realizado através de cirurgia, uma cirurgia usando aquele bisturi para cortar as nossas estruturas da insensatez. Imagine você passar o bisturi sem anestesia para tirar os nódulos cancerígenos da imoralidade que nós produzimos em nós mesmos. Então, a cirurgia como a terapêutica moral para nos libertarmos da nossa dor, do nosso sofrimento. Então, ela vai dizendo aqui, de certa forma, nos assemelhamos a um terreno onde Deus ergue um santuário. Deus ergue este santuário. E que santuário é esse? Onde é que Deus está erguendo este santuário? Na mente e no coração de cada um de nós. E aí eu fiz a pergunta em cima da reflexão de Marta. O que oferecemos e o que recebemos? O que nós estamos oferecendo para trabalhar nesta vinha? Eu comentava com a minha amiga que eu nasci numa família espírita e que a gente já vê nessa jornada há décadas. São muitos desafios. Não pensem vocês que divulgar a doutrina espírita é gratificante, não é? Mas há muitas renúncias. Há muitas renúncias. Há um esforço muito grande para quem divulga a doutrina espírita. Porque, alguns anos atrás, um presidente de uma federação espírita, uma certa feita me disse, James, aprenda, meu filho. Aquele que mais fala é o mais comprometido, cheio de débito. É aquele que está mais comprometido até os fios do cabelo. Então, o que oferecemos? O que é que cada um de vocês pode oferecer para a construção do reino de Deus na Terra? Afinal de contas, o que você está oferecendo? O que você está oferecendo, não é? E o que receberemos? Não pense em receber, pense em trabalhar. A recompensa vem de acordo e com a intensidade do que você está trabalhando para mudar o psiquismo espiritual do planeta Terra. E se nós aspiramos amanhã, em um futuro distante, ser habitantes de um planeta em regeneração, que é o planeta Terra, mas lá no futuro, faça por merecer. Porque se a gente não merecer, eu tenho certeza absoluta, inclusive eu,
que seremos refachados, levados para um planeta mais inferior, porque o mundo de regeneração não cabe esse tipo de política que hoje tem no planeta Terra. Não cabe a... O que foi, rapaz? Então, continuamos aqui na outra câmera. Tem que chamar a atenção do dono dessa câmera que fez isso. Então, o mundo de regeneração é um mundo ético, moral e espiritual evoluído. O filme Jornada nas Estrelas, eu sou fã de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, e há uma cena de que um homem do século XIX, ele foi teletransportado para a Enterprise do século 27, século XIX para o século 27, e esse homem do século XIX, dialogando com uma mulher do século 27, e ele perguntou: esse mundo em que vocês habitam, do século 27, não existe o poder um sobre o outro? A desigualdade social ainda existe? E aí a mulher do século 27 disse que não, isso não existe mais, isso era de civilizações antigas e primitivas, que somos nós. Então, o mundo de regeneração se tornará no dia em que cada um de nós nos regenerarmos interiormente, porque a regeneração começará no mundo íntimo de cada um de nós, nas nossas moradas internas. Cada um de nós somos essas moradas da casa do Pai no nosso mundo íntimo. E mais adiante, ela diz assim: outros trazem estranhos mapas de construção, e se os adotamos, perdemos o rumo e a direção. Isso aqui eu fiz uma análise que eu diria que são os nossos compromissos de vidas passadas, não é? Esses estranhos mapas da construção e que nós adotamos são os nossos resquícios do que nós fizemos no passado. Cada um de nós carregamos as nossas cargas emotivas, os nossos acertos e desacertos, porque você é uma quantidade de legiões. Há uma legião dentro de cada um de nós, dentro de cada um de vocês. E que legião são essas? São as nossas infinitas outras subpersonalidades de vidas passadas que nós tivemos. Hoje eu estou James, nesta atual existência, com essa personalidade que vocês estão conhecendo. Mas por onde eu andava, lá em 1789, para ser mais exato, 14 de julho de 1789, por onde a gente caminhava, que no dia 14 de julho de 1789 houve a queda da Bastilha, na França. E por onde nós andávamos no século XVIII? Por onde você andava no dia 13 de agosto de 1231? 13 de agosto do ano de 1231. James, eu não sei, mas você estava em algum lugar. Nós estávamos em algum lugar. Fazendo o quê? Com que tipo de idioma nós falávamos? Que tipo de roupa nós utilizávamos? Que tipo de relação social nós tínhamos na Idade Média? Estávamos encarnados ou desencarnados? Por onde vocês andavam 10 anos depois que Jesus foi crucificado? Nós estávamos em algum lugar. Por quê? Porque nós somos o princípio inteligente do universo.
somos um ser imortal e que transitamos nas vidas sucessivas em uma infinita cadeia de personalidades. Então, por onde você andava 50 anos depois da crucificação de Jesus? Então, vai ler lá o livro 50 anos depois de Emmanuel, não é? Então, na edificação de uma vida, os materiais, eu vou repetir, na edificação de uma vida de cada um de vocês, vai dizer Marta, os materiais escolhidos não podem ser de procedência duvidosa ou de qualidade desprezível. Temos o dever moral de alocar insumos imateriais e matéria-prima para que nos edifiquem para a vida feliz. Que insumo você está buscando para a edificação? E aí eu coloquei aqui que é o Evangelho, esse insumo moral. Como é que você está usando o seu insumo, não é? Como é que você está edificando a tua vida? Eu acho que está na hora da gente parar e fazer uma reflexão. Esses últimos 3 anos, de 2020, alguém, uma inteligência superior, puxou o freio do carro que estava descarregado. Este carro é a Mãe Gaia, é o planeta Terra. Alguém, uma inteligência superior, andou puxando a nossa orelha e nós não aprendemos com a pandemia, não aprendemos com a gripe espanhola em 1917, praticamente quase 100 anos depois, veio uma grande pandemia para nos ensinar a ser mais ético, moral e amável. Não aprendemos. E vocês viram o que é que está acontecendo com a guerra que está assolando o nosso território planetário. Então, lâmpadas que nos iluminem a noite dos comportamentos, lâmpadas que nos iluminem a noite dos comportamentos, portas que ofertam entrada e saída segura das problemáticas da existência. Essa mensagem de Marta aqui, ela foi profunda. Lâmpadas que nos iluminem. Essa lâmpada que nos ilumine é a luz interior que você tem que despertar dentro de você mesmo. Não vá buscar a luz do outro. Desperte a luz que já existe no mundo íntimo de você. Oh, James, eu gostaria de ser a luz de uma estrela. Tenha paciência, meu senhor. Fique com a luz de um vagalume, porque já é uma grande conquista. A estrela que brilha no firmamento ontem, no passado, era a luz de um vagalume. Na medida que você vai crescendo espiritualmente, vai se transformando, você vai aumentando a tua luz interior, porque a luz, como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade está associada à construção infinita dessa luz interior, porque mais adiante Jesus iria afirmar: o que eu fiz, todos vocês poderão fazer muito mais. Então, cada um de nós, estamos fadados a nos tornarmos seres perfeitos, iluminados. Cimento, olha o que a Marta vai afirmando, cimento da integridade moral, não é? Tijolos ou blocos da robustez emocional, areia da solidariedade, ferro e aço que nos sustentem nas horas de testemunhos difíceis. Cimento da integridade moral.
às vezes vocês veem construção ruindo, porque descobriu, por conta de ganância financeira, constrói prédios com argamassa, com ferro de péssima qualidade, bloco de péssima qualidade e o prédio ruim, não é? Então, busque esse cimento da moralidade, não é? Blocos emocionais, e que eu digo que esse bloco emocional seria mais ou menos uma palavra em japonês, tsunami, e que todos vocês conhecem essa palavra japonês, tsunami, que significa onda gigante. E que a tsunami, periodicamente, atinge o orbe terrestre para nos alertar. E eu digo que a maior das grandes tsunamis que está acontecendo na atualidade, na história contemporânea do mundo, são as nossas tsunamis emocionais. Porque dentro de cada um de nós existe o que nós chamamos de placas tectônicas, e que Marta chama aqui de cimento da integridade moral. Então, dentro de nós tem placas tectônicas rígidas. E de que é constituído essas placas tectônicas dentro de nós? É o ego, é o egoísmo, é o materialismo. E de vez em quando vem uma onda emocional, uma onda gigante emocional que quebra as nossas placas tectônicas emocionais para ver se você muda. Porque tem gente que toma na cabeça e não aprende. Bate a cabeça e não aprende. Tem indivíduos que atravessam em sucessivas reencarnações e não aprende. E aí, os espíritos superiores, os diretores espirituais do planeta Terra, minha amiga, vai dizer, olha, você já tem 3.000 anos aqui no planeta Terra. Se quer você viver 3.000 anos na Terra, reencarnando, desencarnando e guerrando, não dá mais para você continuar aqui no planeta Terra, sinto muito. Mas, infelizmente, eu vou ter que mudar você de sala de aula. Eu vou ter que tirar você da sala de aula do planeta Terra e vou mandar para outra sala de aula, que é outro planeta mais inferior, para ver se nesse outro planeta mais inferior você aprende. Porque Jesus iria afirmar, há muitas moradas na casa do meu Pai, e essas diversidades de moradas que existem na casa do meu Pai são as grandes oficinas cósmicas universais, na qual o princípio inteligente que nós somos, estamos nas nossas sucessivas imigrações de mundos para mundos, de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual, não é? Jesus vai dizer, Marta, ele contratou 12 operários, não é? O divino arquiteto, quando da sua estadia entre nós, se valeu de 12 operários do pescado, na sua esmagadora maioria, para projetar no mundo uma empresa divina. Vai afirmar Marta. Jesus contratou 12 operários para a construção dessa empresa divina. Essa empresa divina é esse organismo vivo, como eu comentei na semana passada, na Casa do Caminho, sobre a psicologia das massas. E que eu dizia que nós somos esse grande organismo vivo. Somos essa psicologia das massas, alguns de forma consciente e alguns de forma irracional, inconsciente, que é levado por rodão, por emoções descabidas. Então, no momento que vocês se modificam, o padrão energético aqui da comunidade vai se modificar. Porque Siddhartha Gautama, eu sempre cito essa frase de Siddhartha Gautama, o Buda. Buda dizia assim, somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Nós
somos o que pensamos. O planeta Terra expressa a manifestação material do pensamento de cada um de nós, porque o pensamento ele é uma matéria mental, ele tem vida. Imaginem todos vocês que no dia em que retornarmos à paternidade divina, ao mundo espiritual, que tipo de vestimenta teremos no mundo espiritual? Qual será a minha qualidade de vida nos primeiros segundos, quando eu desembarcar do outro lado da vida? Qual vai ser a minha emoção? Qual vai ser o meu sentimento? Um grande astrofísico brasileiro, ele foi questionado, esse astrofísico brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, ele foi questionado por um garoto de 10 anos em uma palestra há uns 4 anos atrás. Olha a pergunta de um garoto de 10 anos para um grande físico, astrônomo, renomado internacionalmente. E o garoto perguntou: professor, o que acontece depois da morte? O senhor explicou sobre o nascimento, vida e morte do universo. Se existe nascimento, vida e morte do universo, alguma inteligência criou, tem o seu período de desenvolvimento, de velhice, de maturidade e morte. E o que acontece quando a gente morre? Para onde nós vamos? Um garoto de 10 anos fazendo esse questionamento em um auditório. E aí o físico respondeu: eu não sei, mas quando eu chegar lá, eu mando uma carta para você lhe dizendo o que é que eu vou encontrar, porque eu não acredito que exista vida após a morte. E aí o garoto insistiu. Nos primeiros segundos, nos primeiros instantes, quando eu morrer, o que eu vou ver do outro lado da vida? A pergunta de um garoto questionando o físico nuclear. E ele, com a mente newtoniana, mecanicista do universo, não tem essa visão cosmológica que Kardec teve, que o espírito Galileu, porque o próprio Galileu, ele era mecanicista. Ele tinha essa visão sistêmica da vida. Galileu tinha essa visão sistêmica da vida. Mas quando ele desencarna, o Galileu, o Da Vinci, o Dr. Juliano Moreira, tanto essas grandes personalidades, quando eles desencarnam, eles têm que rever os seus conceitos. E Galileu teve que rever os seus conceitos. Quando ele chega no mundo espiritual, ele tem uma visão do universo completamente diferente. Dr. Juliano Moreira, o maior psiquiatra no início do século XX, soteropolitano. Dr. Juliano Moreira nasceu no bairro da Baixa do Sapateiro, depois se tornou diretor da maior clínica psiquiatra do Brasil, no Rio de Janeiro. Ele era um humanista, mas quando ele chega no mundo espiritual, ele diz: olha, eu agora tenho que rever os meus conceitos de psiquiatra. Então, esse físico, eu tenho certeza, ele tem a minha idade. Não é? Quando ele desembarcar do outro lado da vida, ele vai ter que rever esses conceitos. Então, o que a Marta nos convida com esta mensagem, não é? Que mãos inescrupulosas removem o chefe do canteiro na ilusória tentativa de paralisar o projeto. Ele buscou outro plano e de lá vem inspirando operários decididos e fiéis a darem continuidade ao esboço inicial. Mãos inescrupulosas removem o chefe do canteiro, os falsos cristos da erraticidade, os falsos profetas. E aí eu faço uma analogia dos primeiros trabalhadores da primeira hora. Quem foram esses primeiros trabalhadores da primeira hora? Os discípulos de Jesus. Aqueles que se colocou a sua vida
no Coliseu Romano, aqueles cristãos que morriam ajoelhados, enquanto muitos de nós hoje estávamos provavelmente lá no Coliseu Romano aplaudindo enquanto os cristãos estavam sendo devorados pelos leões das savanas africanas, ou sendo jogado dentro de tacho de azeite fervente. Se lembra disso, não é? Meus caros amigos internautas que estão nos assistindo, eu não disse nada, ele que está se entregando. Ele que se entregou. Todos são recrutados para trabalhar na vinha do Senhor. Não faltam insumos, nunca faltou serviço no espaço em torno do edifício a ser construído, máquinas jazem paradas por escassez de manobristas devotados. Então, todos nós estamos sendo convidados a trabalharmos neste grande projeto de vida. Quer um emprego, mas deste jeito trabalha. Muitos são chamados, mas poucos são. Muitos sobem as escadas do GPEC. Mas a doutrina espírita não consegue penetrar na essência divina nossa. Todos nós somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor sem tempo de descanso. Eu me lembro quando eu tive um curto-circuito, sabe o que é curto-circuito mental? Sabe o que é estafa mental? Eu tive uma estafa mental há muitos anos atrás, e a minha médica disse: James, eu vou recomendar um remédio para você. Você vai tirar férias e vai ficar um mês sem fazer palestras, você vai ficar sem ler livros, sem fazer palestra, nada. Vá para uma praia. E aí eu fui aqui para a praia de Jauá. Consegui ficar 15 dias em Jauá. Não levei livro, não levei nada. Eu estava precisando me desconectar, ficar comigo mesmo, para você não queimar os seus neurotransmissores, os seus neurônios, as suas sinapses, porque ela estava entrando em curto-circuito. Eu precisava ter um relax, uma meditação. E aí eu fui para a praia de Jauá da época. E quando eu caminhava na praia de Jauá, de manhã cedinho, eu caminhava, e quando eu caminhava eu via as nuvens. E quando eu via as formas das nuvens, eu começava a construir as futuras palestras que eu iria fazer. Quando eu voltei, a médica perguntou: James, como é que você está? Como é que eu vou parar de pensar? Ninguém para de pensar. Nós podemos criar a terapêutica da meditação para a gente relaxar. Porque o meu patrão, ele assinou a minha carteira profissional. E um certo dia eu disse a ele: patrão, eu quero pedir demissão. Ele olhou para mim e disse: você esqueceu de que há uma cláusula no contrato que você assinou? Eu disse: qual é a cláusula? Aí eu fui olhar lá no final do contrato, estava uma letrinha pequenininha, que eu tive que olhar com uma lente, com um telescópio, e dizia: você foi contratado pela empresa divina do Evangelho de Jesus, e quem divulga a doutrina espírita, que trabalha para Jesus, não tem descanso. Pergunta a Edivaldo, pergunta ao Marcel Mariano, pergunta ao Raul Teixeira. Cada qual tem o seu peso e as suas responsabilidades. Eu já tentei desistir, meu amigo, mas não dá. E aqui, já concluindo, quero emprego, mas rejeito o trabalho. Eu vou repetir: há falsos cristos e falsos profetas, já dizia Jesus. Não se engane com a dialética
da filosofia ou da teologia da prosperidade. Tenhamos cuidado. E já encerrando. Alguns começam no entusiasmo, mas assim que notam as exigências da engenharia e dos arquitetos, se fazem rebeldes e insubmissos, semeando a cisania e a anarquia em meio aos peões conscientes de seus papéis, os entusiastas da fé morta, sem raízes profundas. Muitos de nós nos tornamos entusiastas da fé, de pregar o Evangelho de Jesus, mas depois desiste quando vê que é difícil você viver. Que diga Agostinho de Hipona, o grande teólogo Agostinho de Hipona, ele iria dizer: viver o Evangelho de Jesus é sofrer, é vivenciar e sofrer, porque a vivência na prática mesmo, na integralidade, as pegadas de Jesus, é uma transformação profunda na nossa vida. E aí, a mensagem de Marta termina dizendo o seguinte: aceitar ou não o convite, a escolha é tua. Podes optar pelas tarefas do mundo, reguladas por leis transitórias e remuneradas pelas moedas da morte, ou podes compor o conjunto de servidores que ele chama diariamente, apresentando o mundo em desgoverno e atuação sob a direção dele, a possibilidade de ajudar a erguer o albergue de acolhimento aos desesperados, o hospital de tratamento das alienações vitais que vem engraçando a sociedade na atualidade. Foi por isso que eu falei sobre, semana passada, a psicologia das massas, transtornos psiquiátricos e obsessivos, o que está acontecendo conosco. E Moraes, nos dias correntes, e o abrigo seguro para quem perdeu tudo nas enxurradas periódicas dos embates humanos. E aí, Marta conclui através da mensagem de Marcel Mariano: tens interesse no emprego? Você tem interesse no emprego? Eu vou até beber água. Você tem interesse no emprego? Você tem interesse no emprego? Hã? Não responda. Responda a você mesmo. Salário? Sim. Terá um salário. Conversaremos sobre isso em momento oportuno. Com Jesus, tudo é ambulante, incluindo a vida. Marta, Salvador, 18 de dezembro de 2022. Gratidão, muita paz. Muito obrigada, James. E ele hoje mexeu com todos nós, viu? Botou a gente para pensar, né? E vamos pensar mesmo o que é que nós estamos oferecendo para a construção desse reino de Deus em nós. O tempo urge, então vamos começar arregaçando as mangas, né? E aceitar a oferta desse emprego, que é muito bom. Eu estou iniciando esse emprego, entendeu? Estou ainda engateando, mas chegarei lá, né, James? Então, gente, vamos agora ao sorteio do livro. Eu gostaria que você sorteasse 2 números. Deixa eu ver aqui quem é o sortudo ou a sortuda.
Noeli Estrela. Curando o incurável, né? Boa leitura. 26. 20. Ô, Miguelzinho. Lírios do Pantanal. Boa leitura. Leia para ele, viu? Obrigada. Vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento e avisando que após a prece nós teremos os passes, né? À medida que forem chamados, e os demais vamos continuar nessa vibração, né? De amor, de paz. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nós recebemos a mensagem da noite e que possamos refletir sobre todo o conteúdo e que possamos tomar decisões para construirmos efetivamente esse reino em nós. Nos dá força, coragem, sabedoria para seguirmos, Senhor, na nossa estrada, cultivando os melhores sentimentos. Nos dá, Senhor, a tua paz, a tua luz, e que possamos, ao retorno aos nossos lares, ter a tua companhia, e que essa luz, essa energia benfeitora que levaremos conosco, possamos dividir com todos aqueles que encontrarmos no caminho e em nossos lares. Fica conosco, nos dá a tua paz, a tua luz. Assim seja.